antes de falar especificamente de mais este livro de Luiz Nassif, parodiando Carlos Drummond de Andrade, e agora, Luiz? E agora, José? A democracia acabou, a civilização ocidental esvaneceu, e agora, José? É impressionante que imaginar alguns anos atrás que a gente ia viver, que nós estamos vivendo agora. Né? O que mostra que foi... Que o livro eu pego uma parte da Lava Jato, mas eu pego, digamos, todo aquelas mudanças tectônicas que levaram a esse desfecho aí de destruição das instituições. E aquele processo continua de uma maneira acelerada agora com essa loucura, né, de um antidemocrata que nem o Donald Trump ser eleito presidente dos Estados Unidos com maioria na Câmara, Senado e no Supremo, na Suprema Corte, né? Acabando com o conceito lá de freios e contrapesos. Né? É um final complicado, né? Ainda mais que do outro lado a China traz um modelo vitorioso, mas nenhuma potência abre mão sem uma guerra no meio. Tá louco, Juca? Eu fico preocupado com os filhos e netos aí, viu? Mas Nassif, só para você que está nos vendo, nós estamos gravando, Nassif e eu, essa entrevista por volta da 13h da quarta-feira. Você está vendo na quinta-feira. Portanto, a eleição nos Estados Unidos foi ontem, terça-feira, do nosso ponto de vista. E eu fui dormir, Nassif, já com o resultado mais do que encaminhado, com o Trump já com mais de 270 delegados, e a minha preocupação, e foi o que eu disse para minha mulher, eu estou preocupado com a Luísa e com a Júlia. Eu estou preocupado com as nossas netas. Né? Meus filhos todos têm mais de 40 anos, menos um, que ainda não chegou lá. Mas o que será do futuro? Que mundo eles viverão? Um mundo disruptivo completamente, de decadência da civilização ocidental. O que entra no lugar? Te pergunto, né, você que é um especialista nisso, Nassif, em que medida o que nós estamos vendo é o colapso definitivo, eventualmente, do capitalismo e por não atender a maioria, a massa, os excluídos, esta gente se voltou para lideranças messiânicas, religiosas, que pregam o recomeçar, o começar de novo, destrua tudo que está aí, vamos começar do zero, construir uma nova civilização. Como é que você vê? Isso faz algum sentido? Total, Juca. No meu livro, na verdade eu trato a conspiração Lava Jato como um todo, não dá para acreditar que todo esse desmonte do país foi um juiz medíocre lá de Curitiba e procuradores aventureiros. Né? Isso é um processo que começa nos anos 2000, com a questão da revolução cultural, trazida especialmente pela mídia, pela revista Veja, na época lá, aquela revolução cultural lá de você desmontar todos os valores, o politicamente correto. Aqueles ataques ao politicamente correto visavam desconstruir justamente esse processo civilizatório com todas as suas vulnerabilidades, garantiam direitos individuais, garantia pelo menos uma retórica de atenção aos mais necessitados, o Estado como um garantidor da redução de desigualdade. Né? A ideia toda era essa lá atrás. Então começa o negócio, esse jogo lá atrás, em função de dois fatores disruptivos aí, né? Aliás, você fala dessa questão da ficção. Você lembra aqueles filmes de ficção em que você tem o mundo, os ricos morando num outro mundo, os pobres num outro mundo, que você tinha que pular, conseguir satélites para conseguir acesso à educação? Estamos caminhando por conta disso. O que aconteceu? Uma baita de uma financiarização que vem lá dos anos 80, o grande capital crescendo de uma forma estúpida aí, tendo influência sobre os estados nacionais, sobre os partidos nacionais. Essa história da democracia americana, você tinha partido republicano e democrata sendo governados, aí, sendo dirigidos aí por grandes bilionários dos dois lados aí, né?
E nós temos aí, na eleição do Obama, nós temos um divisor de águas. É quando, pela primeira vez, os dois lados descobrem as guerras digitais. Os republicanos aí, através do Murdoch, da Fox News, divulgando notícias falsas e espalhando pelas redes sociais. E os democratas fazendo militância digital. E os dois lados percebem o enorme poder de desestabilização dessa nova força aí, que é a força digital. E eles vêm para todos os lugares. O Brasil, as primeiras operações aqui de desestabilização foram os democratas, os bilionários do bem aí, que estimularam as manifestações de 2013, que começa com uma rapaziada bem intencionada, descobrindo a nova militância, foi apropriada pelos bilionários. Na época, ela inicia o desmonte de um país que tinha descoberto o pré-sal e que pretendia ter uma diplomacia e uma política econômica independente, né? Então, você começa por ali. Por outro lado, você tem no campo da mídia uma crise também estrutural, porque a internet acaba com todas aquelas barreiras de defesa que a mídia tinha. Antes, você não podia ter grupo estrangeiro aqui em rádio e televisão, porque era concessão. Para ser editora, tinha, além de empecilhos legais, aí você tinha um baita investimento em máquinas. Com a internet, essas barreiras caem. Então, você começa a partir dos anos 2000, que é quando eu começo o livro, digamos, contando a conspiração, você começa um jogo ali imitando o padrão Murdoch. Ou seja, nós não somos mais uma mídia que apoia candidato A ou B. Nós queremos ser o verdadeiro poder, que é o que o Murdoch fez, querendo conquistar o Partido Republicano lá. E começa aquele jornalismo de ódio terrível, terrível, que nós acompanhamos, fomos alvos e tudo aí, de perto, até explodir. Mas veja bem, era um jornalismo no começo, Juca, que era muito fácil de ser rebatido, porque ele não seguia nem aqueles princípios básicos de verossimilhança, né? Sim. Dinheiro cubano vindo para o Brasil, sim, através de garrafa de rum, aquelas histórias todas. Sim. Quando vem o mensalão, eles descobrem o caminho, que é o mesmo caminho da CPI da última hora com Getúlio. Quando veio a CPI da última hora, a ideia era provar benefícios para a última hora. Os getulistas foram a favor, porque falaram aqui nós vamos provar que os outros jornais tiveram muito mais benefício. Só quem tinha, além da CPI gerar notícia diariamente, quem tinha o controle da narrativa eram os grandes jornais. Então, quando vem o mensalão, que para mim foi o maior escândalo jurídico da história, superior à Lava Jato e tudo, porque o mensalão partiu de uma informação falsa, o suposto desvio de 75 milhões de reais da Visanet, né? Que a Visanet não era uma empresa pública, era uma sociedade de vários bancos, e não houve o desvio. Havia 3 relatórios mostrando que o dinheiro foi aplicado nas empresas de mídia, aplicado em eventos e tudo. Então ali começa um jogo. Aquilo ali é usado para encobrir a relação do Carlinhos Cachoeira com os tucanos, não? Então, a Visanet, na verdade, no começo eles queriam achar que era Daniel Dantas com o Marcos Valério. Mas depois, sim, você tem toda uma onda de denúncias que vem na época aí, que quando vem a CPI do Cachoeira, se descobre que era ele que alimentava a imprensa com as denúncias. E a Dilma caiu, com aquela boa-fé dela, caiu direto nisso aí, né? O Carlinhos Cachoeira tinha interesse. Vamos pegar o primeiro caso, dos Correios, que, aliás, sim, levou a queda das 3 principais cabeças do PT. Da Dirceu. Dos Correios, isso. Você tinha o Roberto Jefferson, que tinha ganhado lá um cargo dentro dos Correios. Foi meramente um suborno para um funcionário de 4º escalão, um suborno de R$3 mil. E quem articula é um sujeito que trabalhava para o Cachoeira, porque você tinha um grupo querendo entrar nos Correios. Então esse sujeito vem, grava uma primeira conversa dando dinheiro para esse funcionário, volta, entrega para o diretor da sucursal da Veja, que fala, não está bom esse não, faz outro. Daí fez outro, fala, esse está bom. Segura durante um mês, e depois solta aquilo,
O Roberto Jefferson vem para dizer que ele achou que foi o Dirceu que tinha soltado a matéria, faz aquela denúncia meramente declaratória. E aquilo deflagra, o PT perde as três principais cabeças lá, e deflagra aquele jogo no Supremo com a figura deplorável, mas deplorável, do Joaquim Barbosa, que era um cara que podia ter entrado para a história do Supremo, que era preparado, negro, um jeito que veio e venceu pela própria força, e caiu na conversa de ser o menino pobre que salvou o Brasil. Então ali você começa um racha no governo que o Lula consegue driblar brilhantemente. Aí quando vem a crise de 2008, ele se sai bem, mas ninguém aprendeu com aquele ensaio de golpe que foi o Mensalão, né? Descuidou-se do Supremo novamente, descuidou-se da Procuradoria-Geral da República. Deixa eu só te interromper. Você falou de três. Zé Dirceu, Guxiquem e quem é o terceiro? Genuíno. Ah, tá. Okay. O Genuíno, que tinha aquela noção de projeto de país, tinha montado, inclusive, um curso junto com o Janot, que era presidente da escola do Ministério Público, que trazia militares, para pensar um país grande. Um país grande. Né? O Genuíno foi nessa também. Né? E dali, isso aí empurra com a barriga durante 2010, o Lula consegue eleger a Dilma e volta quando surge a CPI do Cachoeira, mostrando as ligações do Roberto Chivita com Carlinhos Cachoeira e tudo. A Veja retoma o caso do Mensalão e pressiona o Supremo para fazer o julgamento. E daí nós tivemos um julgamento mais parcial da história. Né? Aliás, o Supremo é um garantidor da democracia. Agora fiquei muito em dúvida com o meu capítulo sobre o Supremo, mas ele foi peça central aí no desmonte das instituições e da democracia. E tudo isso por quê, Juca? Você que acompanhou muito bem lá desde as diretas. As diretas, elas definem duas alternativas de governabilidade aqui. O PSDB, que surge do MDB autêntico, e o PT. As duas alternativas. E você tem aí um pacto que surge desde o início, lá entre Supremo, PSDB, mídia e tudo. Quando o Lula é eleito e traz o PT para o centro, para a social-democracia, tira o espaço do PSDB. E você tem a morte do Covas, a morte do Franco Montoro, tudo, e o PSDB quem assume é Serra e Aécio. E ali começa esse jogo aí de sangrar o PT para permitir uma vitória futura aí do PSDB. Né? Isso aí vai até 2014. 2014, a Dilma muito desgastada, mesmo assim vence, e quando vence, o Aécio dá o apito de cachorro lá para o golpe. Né? E o golpe vem e se mantém essa aliança até 2018. Não dá para esquecer que o Supremo impediu até a entrevista do Lula em 2018, impediu que o Lula se candidatasse. Só quando veio o fantasma do Bolsonaro é que eles acordam. Mas em torno disso, eu peguei vários personagens que atuam também de maneira objetiva aí nessa destabilização brasileira. Sabe? O Partido Democrata, que falei com bilionários bancando aqui, ONGs, bancando MBLs da vida e tudo. Você tem grupos paracriminosos internacionais, aqueles grupos empresariais que navegam na fronteira da legalidade. A Associação dos Rifles dos Estados Unidos, por exemplo, que banca aqui Bolsonaro. A máfia dos cassinos de Las Vegas. A máfia das mineradoras que montam lá o Atlas, não sei das quantas, que financiam o MBL. Né? Então, tudo isso vem. Tem um outro agente relevantíssimo aí, que são os neopentecostais, que eu mostro a origem, que vem lá atrás do relatório Rockefeller de 69. O Rockefeller, que talvez seja o maior estadista capitalista aí, americano, ele vem ao Brasil, ele tinha muita ligação com o Brasil, e vê que com a descoberta do radiotransistor, era possível você fazer com que as pessoas de locais afastados tivessem acesso a informações do que ocorria no centro. Ele achou que isso seria uma arma terrível nas mãos da teologia da libertação. Então ele faz um relatório, esse relatório é meio místico aí, o pessoal acha, mas eu consegui uma cópia do relatório
numa universidade americana, recomendando ao Departamento de Estado que atendesse a esse misticismo brasileiro com religiões que fossem de acordo com os valores americanos, meritocracia, esse negócio tudo. E daí eles passam a estimular os neopentecostais, e esse controle se consolida quando João Paulo II e o Ratzinger lá fecham o pacto com o governo Reagan e acabam com a teologia da libertação. Então é tudo. Os militares, eu pego desde a ultradireita entrando entre os militares e os negócios militares também, né? Dos quais o grande ator aí para os negócios militares é o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio, a Dilma quer limpar o DENIT, que era um dos focos de corrupção, e chama um general e pede, achando que se levasse militar lá ia limpar. E chama um general que pede uma indicação, e o general leva o Tarcísio de Freitas. O Tarcísio passa a passar as obras do DENIT para ONGs e empresas ligadas a militares, além de escândalos lá de licitações de tecnologia da informação. Então, o livro eu peguei de uma maneira abrangente todos esses personagens, o grupo militar do Haiti, por exemplo, só para te dar uma ideia lá. O Haiti, você tinha esse grupo do Haiti, que vai para o Haiti, eles tinham ligações com aquela igreja, aquele pastor que tentou vender as vacinas, o pastor que tentou vender as vacinas e tudo. Esse pastor tinha um portal com uma série de símbolos lá para dar a entender que ele era representante da ONU e tudo. E o diretor, ou vice-diretor dele, era um sujeito que tinha um CAC, um clube de caça aí, e tiro aí, que deu aula para o pessoal do Haiti, aula de explosivos aí para o pessoal do Haiti. E tem uma empresa de prestação de serviços que tem contratos, ampliou o número de contratos com hospitais militares. Bom, eles vão lá para o Haiti. Tempos depois, o Braga Neto vem na GLO aqui e tenta comprar coletes de um americano. Daí a gente vai atrás do americano. Quem que é o americano? É um venezuelano, ex-militar venezuelano, que vai para os Estados Unidos, montou uma empresa de mercenários, para fornecer mercenários, e esse sujeito foi para o Haiti e assassinou o presidente do Haiti. Esse é o sujeito que vendeu os coletes para o Braga Neto. E quem faz esse financiamento do aviãozinho que levou ele lá para matar o presidente do Haiti é um pastor que tem um portal e tudo similar aqui a esse portal aqui de Brasília, onde se mistura militares da reserva, evangélicos. Então você vê que já era, através da internet, foram criadas estruturas aí para negócios, usando a religião, usando militares aposentados. Você pega o Brexit, o sistema lá que manipula as redes sociais, que surge também da tecnologia militar, né? Em suma, personagens de todo lado. Vamos tentar explorar no próximo bloco, Nassif, de que maneira enfrentar toda esta situação e como sucessivos governos brasileiros bobearam diante de todas dessas articulações. Tínhamos arapongagem do inimigo dentro dos governos Lula e Dilma? No próximo bloco a gente conversa sobre isso. Até já. Converso com o jornalista e escritor Luiz Nassif, que está lançando pela editora Contracorrente A Conspiração da Lava Jato, o jogo político que comprometeu o futuro do país. Então, Nassif, dentro do governo Lula, dentro mais especialmente do governo Dilma, tínhamos arapongas trabalhando contra esses governos. O Itamaraty bobeou diante dos óbvios interesses dos Estados Unidos no pré-sal, no petróleo brasileiro, para promover todo o desmonte que você descreve, né, das grandes empreiteiras brasileiras, das grandes construtoras, né?
Eu queria que você se aprofundasse nisso. Você teve de todo lado aí, né? O governo Lula, eu sempre brinco que Jesus olhou para o Brasil e falou: puta, tem um ex-operário lá que está reduzindo a fome, vou dar uma chance para ele. Então mandou o mensalão para mostrar como que se dá um golpe. E não se aprendeu nada. O Lula, como ele saiu bem, ele achou que a intuição dele ia resolver tudo. Então, quando ele recompõe, ele e a Dilma, o Supremo, eles não têm a menor preocupação em colocar pessoas alinhadas politicamente, não digo nem ideologicamente, o juiz Supremo não tem que ter ideologia, mas politicamente alinhadas com eles. Então traz o Luiz Roberto Barroso, traz o Luiz Fux, que foi uma pressão direta da Rede Globo, e traz o Fachin, que o Lula não queria no começo, a Dilma busca. A Dilma teve condições de escolher ela Vieco, que era a segunda da lista tríplice da Procuradoria-Geral da República, reconduz o Janot. Então você não aprendeu nada. E a Dilma, de cara, quando começa o jogo de desgaste, em que consistia o jogo de desgaste? Porque ela entra e é vendido o peixe que ela seria a faxineira do Brasil, acabaria com a corrupção brasileira. Essa corrupção estava sintetizada aí no presidencialismo de coalizão desenvolvido por Fernando Henrique, que o Lula levou adiante para garantir a governabilidade. Então ela cai nas mãos aí dessa parceria Carlinhos Cachoeira-Veja. O Carlinhos queria tirar alguém de uma área lá, fazia uma denúncia, a Veja dava capa, não falava que era Carlinhos Cachoeira a fonte, a Dilma tirava a pessoa, reduzia a sua base de apoio e o Carlinhos conseguia alguém ligado a ele lá. Quando vieram as manifestações de 2013, olha, 2 meses antes das manifestações, 3 meses, eu escrevi um artigo dizendo que a Dilma estava com 60% de popularidade, que ela ia despencar. E a Helena Chagas pediu que eu fosse conversar com ela. E eu falei isso para ela, falei, mas por que esse pessimismo? Havia latente todo um mal-estar na sociedade, em vários setores, que ela não conseguia. Brasília isolava. Eu falei, Dilma, você pega, por exemplo, o TRF aqui em São Paulo. Os desembargadores loucos da vida, porque precisavam nomear 3 desembargadores lá, e ela deixava por conta do Zé Eduardo, não nomeava. Precisou o Temer nomear um dia que ela viajou. Você pega tecnologia da informação. A Dilma anunciou a maior verba da história para a tecnologia da informação através da FINEP. 1 ano depois, todo o setor descendo o cacete nela, porque ela centralizou as decisões e não andava. A FINEP tinha que ter um vice-presidente para tocar, não nomeava. Então, houve um isolamento muito grande. Quando vieram as manifestações... E nessa conversa que eu tive com ela, eu falava, presidente, tem as redes sociais aqui, que eram a rapaziada progressista que dominava as redes sociais. Eles estão perdendo a batalha da Copa do Mundo. Não tem bandeira, precisava da bandeira. Até sugeri que ela pegasse as empresas de tecnologia do governo e montasse uma rede pública para conseguir receber demandas da população. Ela até indicou uma pessoa para começar esse trabalho, mas depois parou. Mas então não teve essa... E quando começou a crise internacional, que começa a crise internacional, começa a cair preço de commodity e tudo, que ela sentiu que a base da economia estava fraquejando, ela com o Guido passa a soltar um conjunto de medidas lá que não tinham pé nem cabeça, assim, em termos de criar uma expectativa positiva. Quando veio a crise de 2013, por exemplo, ela, depois de muito tempo, levou os organizadores aí das manifestações no Palácio e tratou com um desprezo. Eles saíram de lá mais irritados do que chegaram lá, sabe? O próprio Haddad aqui, quando saiu a tarifa zero, eu tive uma conversa com ela no mesmo dia, eu falei, Haddad, essa rapaziada é aliada sua. Chama para conversar, abre os números aí das empresas de ônibus. Mas você tinha um processo que, esse isolamento do governo, nós entregamos o melhor para a população, mas não queremos que haja envolvimento da população em cima disso. Então, criou-se um vácuo aí que quando veio o terremoto mais à frente, você não tinha como segurar. Tanto que entra o Temer... E tinha nesse período já, quer dizer, uma articulação do Temer para atraí-la?
Sim, tinha. Mas você vê, eu fiquei um tempo acreditando que o Temer era leal, baseado no ex-marido da Dilma, que as pessoas me diziam que era um grande analista político. É um ótimo Carlos cara, mas Araújo. não era um grande. Hã? Carlos Araújo. Carlos Araújo, que era um grande cara, mas não era um grande analista político. Né? E o Temer estava envolvido. Você pega essa questão a ponte para o futuro, que foi o começo do desmonte todo de política pública, foi feito no período Dilma aí, com o Temer participando. Tanto que quando o Temer entra, já tem de cara a ponte para o futuro, aí para começar o desmonte das políticas sociais, desmonte do Estado, todo esse ângulo. Né? E esse é o risco maior que a gente tem pela frente aqui, o Juca, que se for analisar as conversas aí do Elon Musk como futuro assessor do Trump, o que eles estão fazendo aí, essa nova etapa do capitalismo, é acompanhando o que o Milei está fazendo para repetir. O Milei está sendo. Esse é um ponto complicadíssimo. Sem dúvida, mas e aí queria te ouvir sobre isso, porque não é só o Milei, né, Nassif? Se a gente olhar, você vem da Hungria, né, um modelo para o qual o Trump olha com muita atenção, né, inclusive de absoluto controle da mídia húngara, né? Você tem sucessivas tentativas, né, de tomar conta de países, digamos, de governos que beiravam o progressismo. A França é um exemplo, conseguiu-se evitar, meio que conseguiu-se evitar, porque depois o Macron faz a molecagem que fez. Aqui no Brasil, consegue-se uma resposta, mas, em regra, Nassif, a direita está ganhando em todos os lugares. Está ganhando. Como é que você olha para 2026 diante desse quadro? E a geopolítica americana, você falou em França, deixa eu fazer um parênteses para um dos capítulos Sim. que eu levanto lá, que foi a tentativa da França de fazer com o Sarkozy, de fazer um acordo militar com o Brasil. A França Sim. oferecia o Rafale, que era da Dassault, que era um dos jatos mais avançados, o submarino nuclear, que começou a ser tocado, e a questão de satélites também. De satélites. Uma baita pressão para os Estados Unidos para vender o FX, o X-15 lá, o F-15, e que a Dilma, quando vem a espionagem americana em cima da Dilma, a Dilma não aceita. E daí um brigadeiro, como é que ele chama? Era um brigadeiro, comandante da aeronáutica japonês, de ascendência japonesa, ele força para ir o Gripen, que é um caça sueco, mas que tem a aviônica americana, ou seja, a subordinação seria a mesma. E daí o que acontece? Você tem aquele Stephen, aquele procurador suíço, parceiro da Lava Jato, que o Janot queria, quando ele aposentou, ou foi expulso, o Janot queria contratar, ele vem ao Brasil e levanta aqui, junto a São Paulo, um conjunto de operações ligadas ao metrô e compromete o Sarkozy. Mas Lava Jato lá. Fazem um baita de um carnaval de prender pessoas para querer declarações. Até chegar ao ponto em que a França é obrigada a vender uma turbina dela, aí, que era a turbina mais relevante, que ia garantir o submarino nuclear, para a GE, da Alstom para a GE, com o apoio do Macron. Depois, quando a GE entrou em crise, voltou. Daí o Macron já tinha mudado um pouco de opinião. E nesse ínterim, eles fazem uma das cenas mais escabrosas da Lava Jato, que foi a prisão do Almirante Otto. Aquela prisão do Almirante Otto foi terrível. Vai um grupo de procuradores para os Estados Unidos para levar provas contra a Petrobras. Na época eu escrevi para um deles, que eu tinha confiança, eu falei, como é que é isso? Vocês vão levar provas contra a Petrobras? Tinha que ir à AGU para defender a Petrobras. Daí ele desconversou, eles voltam, um mês depois prendem o Almirante Otto. Eu escrevo para ele, vocês foram buscar informação contra o Almirante Otto? Ele falou, posso garantir que não saímos daqui com essa intenção. Ou seja, voltaram com essa intenção. E daí eu fui mapear por onde que andou o Janot. Ele vai visitar uma advogada do Departamento de Justiça, que até ir para o Departamento de Justiça trabalhava no maior escritório de advocacia que servia o setor nuclear americano.
E daí, quando começam as intervenções aqui no Brasil, você tinha os grandes escritórios de advocacia americanos ligados ao Departamento de Estado, Departamento de Justiça, assumindo o controle das nossas empresas. Escritórios de advocacia na Petrobras, na JF, na Embraer, na Odebrecht, e tudo orientado aí pela Ellen Grace, aí uma ex-ministra do Supremo, aí, que fez acordos escandalosos. Fizeram um acordo com a Eletrobras que ganharam 200 milhões de reais e levantaram uma corrupção de 20 milhões que nem eles levantaram, foi o próprio sistema interno da Eletrobras. Então, tudo isso... Agora, quando você fala em 2026, o que nós temos aí é um avanço. Se o Lula não levantar uma bandeira unificadora aí do discurso, ele está muito amarrado, né? Vai ficar mais amarrado ainda com o Trump. Mas o presidente da República, ele tem outros instrumentos além do orçamento. Ele tem a capacidade de articular as empresas públicas. O Brasil ele tem um potencial, Juca, que são os movimentos sociais e as organizações que se espalham por todo o Brasil. Pega a MST, pega a Associação Comercial, a estrutura, pega o cooperativismo, pega Sistema S, pega a estrutura da Caixa, Banco do Brasil, Correios e tudo, que se tivesse imaginação criadora no Ministério, dava um banho e criaria aquela grande bandeira, que é a bandeira antidireita. A direita é o individualismo. Empreendedorismo, você vai resolver sua vida com a religião. O progressismo é a cooperação, é o trabalho cooperativo. O Lula faz discursos excelentes sobre a cooperação, mas não adianta o discurso em si. Você tem que ter ações objetivas que mostram que a cooperação dá resultado, melhoram a vida das pessoas, muito mais do que esse individualismo exacerbado. Mas eu não estou vendo até agora sinal de que o governo está conseguindo se desvencilhar aí dessas amarras, aí, desse mutismo. Ao contrário, né, Nascimento? Ao contrário, né? Quer dizer, o que se vê é um esforço muito grande para trazer para o centro, né? Como se reforçando esse discurso do empreendedorismo, do individualismo, né? Do consumerismo, né? E pouca aplicação na cidadania. E aí eu te pergunto, teremos um novo presidente da Câmara dos Deputados, um novo ou mais do mesmo? É mais do mesmo. Agora você vê, o Lira consegue amarrar o governo porque ele segura um pouco aí a ultradireita. Daí fica dono do orçamento. Daí quando você pega a estratégia, o mercado financeiro, a Faria Lima, chantageia o governo. Essas altas que tem no dólar aí são coisas de cartel, é crime econômico. E você não tem ninguém, nem CAD, nem... O Tribunal de Contas ameaçou investigar e não avançou, nem Banco Central. Então é uma molecada que atua impunemente. E daí você tem uma estratégia de tentar, aos poucos, desarmar o poder da Faria Lima, uma estratégia lenta e gradual, porque se atrasa 3 dias o anúncio de cortes, aí a Faria Lima joga o dólar para cima. Mas é muito lenta. E quando chegar em 2026, o Lula acha que pode repetir 2008. Ou seja, faz um governo conservador e tudo, no último ano você colhe os frutos aí. Só que em 2008, 2010 você teve um aumento das cotações de commodities aí que jogaram dinheiro no cofre do governo e teve uma crise internacional que permitiu ao Lula sair unindo o país, né? Então você não repete 2008 agora, né? Então o risco é chegar a 2026 com as forças progressistas totalmente desanimadas, sem trazer resultado. Você vê, os indicadores macroeconômicos estão bem. Percepção de bem-estar da população está mal. Que nem os Estados Unidos. Por quê? Porque você não tem o desenho do futuro. Mas aí é que está. Quer dizer, o que você está dizendo vai além da questão da comunicação, né, Nassif? Sim. Trata-se de um projeto. É isso. Por exemplo, você tem... Vamos pegar... Eu comecei a escrever sobre a questão de plano de metas. O governo tem que ter um plano de metas para articular as ações. Chega até a mostrar como que foi com o New Deal do Roosevelt, a maneira como ele montou, o plano de metas do Juscelino. Daí o Lula, quando teve a 5ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, ele pediu para os cientistas um plano de metas. Mas pediu, você não vê o que está acontecendo. Pega esse negócio de pequena empresa.
Lá atrás, no segundo governo Lula e no primeiro Dilma, você teve ações muito relevantes em favor das pequenas empresas, que não se dava o nome de empreendedorismo, mas ações muito relevantes, de juntar o pessoal de ciência e tecnologia para apoiar a pequena empresa, de reforçar os arranjos produtivos locais. A Petrobras montou um sistema que ela pegava aquelas plataformas dela, que tem alta tecnologia, identificava setores específicos, fazia uma seleção de uma pequena empresa de componente tecnológico, e se a empresa passasse, a Petrobras entrava como sócia dela naquilo. As universidades aqui, elas passaram a divulgar, as fundações de amparo à pesquisa, FINEP, tudo, tinha um trabalho excelente com o SEBRAE e tudo. De repente, você vem aqui, o ministro das pequenas e microempresas vai lançar um grande plano que vai ser uma linha de financiamento para pequena e microempresa. Ou seja, eles não têm ideia da capacidade que é você articular todos esses setores que compõem o país. Cada ministério é isolado, sem conhecimento dos sistemas cooperativos dentro do próprio governo, sem capacidade de formulação, daí é difícil, viu? É difícil. A minha sensação, Nassif, é que cada ministério é uma ilha e cada ministro está pensando no seu projeto político e não do governo Lula, especificamente, que é o que importa. Nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com Luiz Nassif, que lança A Conspiração da Lava Jato, o jogo político que comprometeu o futuro do país, pela editora Contracorrente. Até já. Converso com o jornalista Luiz Nassif, volto a dizer que está lançando A Conspiração da Lava Jato, o jogo político que comprometeu o futuro do país, pela editora Contracorrente. Voltando especificamente ao livro, Nassif, em que medida você acha que o julgamento da ação penal 470 na televisão colaborou para todo aquele circo que a gente acabou assistindo? Quando você começou com a TV Justiça, aquelas transmissões em aberto, e ao mesmo tempo as redes sociais trazem o conceito da celebrização de pessoas, ali foi um horror. Porque a mídia tinha duas maneiras de coagir os ministros. Uma, através da ameaça. Você pega aqui o Lewandowski, que sofria escrachos aqui em aeroporto e tudo. E outra, através da lisonja. Você lembra a Carmen Lúcia? A Carmen Lúcia, cada frase que fazia, que ela falava, virava manchete de jornais. Ela virava candidata a presidente só com aquelas frases que depois tem um capítulo do livro que eu mostro que ela contratou um assessor que tinha um blog de frases feitas. O outro ponto foi a ameaça. Eu tenho um capítulo sobre as chantagens sobre o Supremo. A própria Carmen Lúcia, quando ela assume a presidência do Supremo, saiu uma nota na coluna do Anselmo. Carmen Lúcia precisa tomar cuidado porque comprou uma casa a um preço inferior de um ex-assessor do Carlinhos Cachoeira, só aquela nota. Ela muda, não acontece mais nada, não sai mais nenhuma nota, e no final do ano ela é premiada com gente que faz. A mesma coisa ocorreu com o Barroso. Barroso, um grupo lá de Curitiba, fez um dossiê envolvendo a sogra do Barroso. Não era nada que mostrasse crimes. Ela era empreiteira também, tinha parcerias com Odebrecht e tudo, eles tentavam criminalizar isso, não tinha nada que criminalizasse. Na época ele me chamou em Brasília, porque quando ele entrou, eu defendi muito ele lá, ele era garantista, né? E falou, você que chato, e mandaram para a Veja, e daí o Augusto, nossos 6 colegas, Augusto Nunes e Reinaldo Azevedo, arrasaram com ele lá, mas baixaria mesmo. E ele fala, olha que é desagradável o que está acontecendo. Ele fala, mas ministro, isso aqui quem conhece sabe que isso aqui não tem substância e quem está no seu cargo está sujeito a isso. Não, mas é muito desagradável. E muda totalmente. Aires Brito, a mesma coisa, aparece uma denúncia com o genro dele, implicando ele, a mesma coisa. E com os outros é lisonja, né? O Aires Brito virou um grande poeta, nossa senhora. Os poemas do Aires Brito, o Joaquim Barbosa virou o menino pobre que salvou o Brasil. Então, digamos, essa visibilidade foi
foi crucial aí para dobrar o Supremo através desses dois recursos aí, a intimidação e a lisonja. Você não livra a cara de nenhum ministro do STF. Eu, por exemplo, gosto muito do Celso de Mello. Nem ele. O Celso eu tenho uma parceria com ele de divulgação de música aqui, e ele acabou de me mandar uma nota aqui dizendo que o Supremo não vai se dobrar ao Trump e ao bolsonarismo. O Celso foi dos poucos lá, dos poucos. Ele e o Lewandowski. O Celso... Eu não o conheço pessoalmente. Não o conheço, jamais falei com ele. Ele apenas deu uma sentença numa ação do Ricardo Teixeira contra mim, que não é por ser para mim, é uma magnífica defesa da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão. E aquele Augusto Nunes a quem você se referiu, e que eu preferi que você não tivesse citado o nome, o chamava de pavão de Tatuí. E eu passei a chamar o Augusto Nunes de urubu de Taquaritinga. E, aliás, Luiz Nassif, foi bom você ter tocado nisso, porque, falando da mídia, aquela revista Veja horrorosa, golpista, canalha, ela vira a revista Oeste, né? Com as mesmas cabeças. Vira, igualzinho. Igualzinho. Agora você vê deixa eu te contar uma coisa aqui. Essa ação do Ricardo Teixeira. Primeiro, é julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio. E tem um desembargador chamado Geldenfelder, uma coisa assim, que te absolve, dizendo o seguinte: o Ricardo Teixeira está cercado de denúncias aí, a gestão dele, e logo o jornalista, esse mesmo desembargador, me condenou, me deu uma condenação pesada, me acusando de difamar Eduardo Cunha, porque um pouco antes eu critiquei o Luiz Sveiter, que foi o cara que levou ele para o tribunal, e a retaliação veio dessa forma. Mas o Celso de Mello, vou contar só um episódio dele, ele ia julgar um embargos de infringência aí no Mensalão. O embargo de infringência é uma maneira de você questionar alguns pontos da sentença lá, e o Globo abriu uma página para o Marco Aurélio de Mello, a Veja soltou uma capa pressionando o Celso de Mello, e o Globo abriu uma página para o Marco Aurélio de Mello fazer um artigo pressionando o Celso de Mello. E o Celso não cedeu. Agora, o Pavão, que nem diz o Augusto, é uma pessoa que está no seu anonimato, ele está um pouco doente aí, o mundo dele é Tatuí, ele me manda notas aí sobre as orquestras de Tatuí. Ele é o padrão do que deveria ser um ministro do Supremo. Fala pouco, cumpre a função dele, volta. E os outros não, os outros... Então, eu queria explorar isso com você pelo seguinte, Nassif. Você sabe, meu pai era procurador de justiça. Meu pai dizia que ministros, que juízes, que procuradores, promotores de justiça falam nos autos. Eu discutia isso muito com ele. Eu dizia, mas pai, o promotor de justiça é o promotor público, ele tem que dar satisfações públicas. E ele dizia, dentro de limites, não pode virar estrela. Bem, quando vem a TV Justiça, eu olhava e dizia, bom, agora a justiça brasileira ficará transparente, a opinião pública ganhará com isso. E o que nós vimos foi o inverso, né? Virou todo mundo ator da Globo, de novela. É isso, e suscetível a chantagens. Eu participei uma vez, em 2012, de um congresso da JUF, lá no Rio de Janeiro. E estava um colega nosso aí, que é um bom teórico aí de comunicação, falou antes, defendendo a TV Justiça, achando que era transparência. E eu falava que não, isso vai abrir a guarda do Supremo para as pressões da opinião pública. Naquela época, você lembra, a Veja, bastava uma sentença contra quem não interessasse a Veja, ela fazia denúncias contra desembargador. E a TV Justiça tornou isso muito mais suscetível de chantagens aí, né? Aí foi um horror. Aí você pega a vaidade de alguns ministros, o Luiz Roberto Barroso, a vaidade dele aí para ser apontado como o sujeito que mais faz a cabeça do judiciário. O Barroso, o que ele fez lá,
de atropelar princípios básicos aí de... Porque um dos pontos de cooptação aí, Juca, é o seguinte, vinha o DHS, que era o departamento que juntou toda a espionagem eletrônica americana, o Departamento de Justiça de Estado fazia parceria com procuradores em vários lugares, eles alimentavam com informações, o cara ficava forte, porque tinha informações. Daí, quando vinha o inquérito, eles faziam uma parceria em cima atendendo que os objetivos do Departamento de Estado. No caso brasileiro, não foi acabar com a corrupção, prender corrupto, não. Foi destruir as empresas brasileiras. Você podia muito bem ter feito os inquéritos, prendido, multado donos, diretores e tudo, e preservado as empresas. Mas não, o objetivo era destruir as empresas. E depois, esses procuradores e juízes, quando se aposentavam, ia para chamada porta giratória, para esses escritórios de compliance ou esses escritórios americanos que vieram para cá para faturar na indústria de compliance. Foi tão abusivo isso que apareceu um juiz, acho que aposentado, no Rio, que montou uma startup. O papel da startup era juntar autoridades brasileiras e levar para visitar grandes escritórios americanos. E ele leva Luiz Roberto Barroso, leva aquele halterofilista lá, aquele do Rio, o halterofilista lá, que eu esqueci o nome dele agora, que era da Lava Jato do Rio lá. Aquele que aparecia mostrando os músculos, uma besta quadrada aí. Leva para os Estados Unidos para visitar grandes escritórios de advocacia interessados em compliance. Eu pergunto, o que o ministro do Supremo tem a ver com compliance, a não ser que seja fazer aproximação para escritórios da família? Então, você teve um descuido total, até hoje, né? Até hoje, essas viagens aí para Londres. Pô, Juca, nós somos jornalistas. Para gente que não tínhamos, no começo de carreira ainda, 1/100º da influência de um ministro, a viagem ao exterior era jabá. Sim. Agora, você imagina pegar o ministro do Supremo, não, você vai a trabalho para Londres. Por que não vai para trabalho para Jaguatirica, pô? Sim. Vai trabalho para Londres, vai trabalho para Portugal. Agora, Nassif, tentando alimentar algum otimismo. Você fez uma avaliação já do que foi o período Dilma Rousseff. Muito bem. Apesar de tudo, e apesar do 7-1, né, ela acabou eleita e reeleita. Quer dizer, ela é eleita depois do mensalão, ela é reeleita apesar do 7-1, apesar de tudo. Isso permite a gente, né, diante do que aconteceu na eleição municipal, diante do que aconteceu na eleição americana, diante do que está acontecendo na Argentina, a gente olhar com alguma esperança para 2026 ou devemos preparar o lombo para voltar a apanhar seriamente com o respaldo popular, que é o mais grave, né? Quer dizer, o que acontece nos Estados Unidos. O Trump ganha, inclusive, na votação popular. Né? Sim, quer dizer, sim. Então, é autocracia autorizada. É isso. Dá para olhar para 26 com o mínimo de otimismo? O Juca, há uma grande demanda por esperança. O pessoal está desesperançado quando você traz uma palavra de alento. Você tem uma grande demanda. O que falta é o presidente da República. Você fala, pô, mas é só o presidente? É só o presidente. Articular essa demanda na forma de um projeto que recompõe o sonho. Ele fez isso em 2008 e 2010. O Brasil afundando aí por conta da crise internacional, e ele sai aí fazendo uma união brasileira contra a crise internacional. Ele sai consagrado como o maior estadista da época lá. Então você tem condições, você tem demanda. E tem que aprender com os evangélicos, não é essa coisa besta do empreendedorismo, o acolhimento. Tem muita igreja evangélica aí, em periferia, que acolhe. As pessoas vão lá atrás de esperança, lá, inclusive com distribuição de cesta básica, com apoio material, se for o caso, e com apoio espiritual. Entregam o que se propõe. Então, o que tem que acontecer é que você tem uma esquerda ainda muito amarrada àquele modelo sindical, que tem que se ampliar.
Não que o sindicalismo não tenha relevância. O sindicalismo, Claro, hoje, é uma das claro, poucas forças, ao lado das claro. universidades, do sistema educacional. é, mas então, falta alguém que organize o discurso. Porque você tem, de um lado, a mídia, de uma maneira geral, voltou aos tempos pré-impeachment, né? Qualquer frase do Lula é só o lado negativo. O Lula vai lá para a ONU, faz um sucesso absoluto lá no G20, na ONU, ele é aplaudido durante 5 minutos de pé pelos chanceleres, e aqui não sai uma linha. O que sai é a pergunta do correspondente lá, por que o senhor não falou da Venezuela? Isso. Então você tem essa má vontade de todo lado. Quando você pega as redes sociais, você tem uma articulação da direita aí. Então, digamos, e hoje, por falta de um discurso internamente no governo, você não tem o tal do plano de metas, que é o plano de metas que dá visibilidade, além de articular as ações, dá visibilidade. Se você faz um plano de metas, cada lado lá tem a obrigação de, periodicamente, apresentar resultados e dizer o que vai fazer no momento seguinte. E a opinião pública fica com a visão, a opinião pública formadora de opinião, fica com a visão do todo, do processo em construção. Hoje, o processo de construção, o que é? É você fazer o arcabouço fiscal, entregar o que o mercado quer até 2026, com a esperança que, entregando tudo, a taxa de juros vai cair, que não vai. Gente, o Tarcísio de Freitas ele tem para oferecer para o mercado muito mais do que o Lula está disposto a oferecer. Ele ofereceu a Sabesp aqui numa negociata sem tamanho. Essas loucuras jamais se haveria no governo Lula. Então ele virou campeão, a tentativa de terceira via, é o cara mais radical de todo o bolsonarismo. E aqui é apresentado como gestor. Conversa com o pessoal, eu tenho conversado com pessoas do Tribunal de Contas aí, escandalizados com a falta de gestão dele, a falta de compromisso dele com os valores de São Paulo. É o cara que tentou tirar dinheiro da USP, dinheiro da FAPESP. Mas vende-se esse peixe por quê? Porque ele entregou a Sabesp. Não há lobo em pele de cordeiro mais acabado para definir este personagem do que o senhor governador Tarcísio de Freitas. Enganará quem quiser. Óbvio que a Faria Lima aplaudirá. Luiz Nassif do Céu, eu te agradeço muitíssimo por mais essa entrevista. Eu reitero que o livro de Luiz Nassif sobre a Operação Lava Jato, que compromete o futuro do país, é rigorosamente imperdível para quem quiser entender o que se passa no Brasil e o que se passou no Brasil e o que o Brasil precisa evitar que volte a acontecer.